Olá, professores! Aqui é a professora Ana e eu tenho um recado muito importante para dar para vocês. Antes de cada aula, você precisa preparar o devocional do voluntário, onde você tem um momento com Deus para se preparar para ministrar a aula para as crianças. Além disso, você também tem temas e objetivos para seguir durante a sua aula. O checklist de cada lição vai direcionar você a preparar uma aula mais assertiva, onde as crianças vão participar e aprender muito mais. Deixe o Espírito Santo lhe usar e aproveite cada momento da sua aula para aprender e também ensinar aos seus alunos. A paz do Senhor, professores, meu nome é Aline Nascimento e nós estaremos vendo hoje a aula número 2 do nosso módulo Como é Bom Ser Criança. Então, na primeira aula, vocês aprenderam sobre o direito das crianças, vocês aprenderam sobre a importância de preservar a infância e hoje nós estaremos aprendendo sobre a vida de Jesus como criança. Então, na nossa aula número 2, vocês estarão vendo Jesus também foi criança. Então, nós vamos ver toda a trajetória de Jesus. Será que ele se comportava como criança? Será que ele tomava mamadeira? Como foi o seu crescimento? Então, tudo isso nós estaremos vendo na aula de hoje. A nossa declaração, eu também fiz em forma de música. Então, eu tirei algumas palavras para a gente poder estabelecer um ritmo. Então, cada um vai estar fazendo da forma que acha melhor. E hoje, nessa aula, nós estaremos fazendo um ritmo um pouquinho diferente do que a professora Ana Maria ensinou, mas vocês também podem usar o que vocês acharem melhor. Então, na declaração, tá falando assim, ó, eu quero viver os planos de Deus para mim e andar em seus caminhos. Existe tempo certo para todas as coisas. Então, naquele capacita que a gente fez há uns meses atrás, a gente fez com a colher, então vai ser o mesmo ritmo. Quem estava naquela capacitação vai lembrar. Só a diferença é que a gente vai tirar algumas palavras para encaixar no ritmo. Então, a gente vai repetir as estrofes 2 vezes, falando essa declaração. Eu quero viver os planos de Deus. Aí a gente vai tirar a parte para mim. Aí nós vamos colocar, eu vou andar em seus caminhos. Existe um tempo para todas as coisas. E nós vamos repetir cada estrofe 2 vezes. Então ela vai ficar assim. Eu quero viver os planos de Deus. Eu quero viver os planos de Deus. E andar em seus caminhos. E andar em seus caminhos. Existe tempo para todas as coisas. Existe tempo para todas as coisas. Então, é uma forma de vocês fazerem essa declaração simples, mas também animando um pouco mais as crianças. E vocês podem usar instrumentos, vocês podem usar o que vocês tiverem em sala de aula. Agora, para a ministração, na sugestão do material do voluntário, sempre fala para a gente trazer materiais diferentes, né, para a fixação das crianças. Então, se na primeira aula a professora trouxe um fantoche, um palitoche, na segunda aula a gente pode fazer desenhos na lousa, por exemplo. Se na segunda aula foi desenhos na lousa, na terceira aula tentar trazer materiais físicos, brinquedos. Então, sempre pede no material do professor para não tentar repetir tantos os recursos visuais. Então, quanto mais formas de apresentação tiver para as crianças fixarem o conteúdo, melhor é. Então, hoje nós vamos estar fazendo aqui uma colagem com personagens de feltro. Ah, Aline, eu não tenho esse painel de colar. Então, sempre é válido lembrar que vocês podem fazer com o recurso que vocês têm em casa. Então, palitoche, papelão, imagens impressas, não precisa ser um material comprado, né? Então, usando o que vocês têm, mas tentem diversificar isso para as crianças. De repente, um teatro de sombra, para realmente chamar a atenção das crianças no momento em que elas estiverem ouvindo a mensagem. Então, agora, aqui tem um material que foi preparado, né, para o momento da ministração, onde nós vamos falar sobre a infância de Jesus. Mas a nossa referência bíblica está em Lucas. Então, esse é o momento que vocês vão fazer espadas ao ar com as crianças. Então, lá, fala muito sobre a gente abrir a Bíblia com a criança. Então, a referência bíblica, né, quando a gente vai embasar a nossa fala em algum versículo bíblico, então usem a Bíblia com as crianças. Então, vocês precisam abrir, né, façam espadas ao ar, ou quem abre primeiro. Então, quem já está vindo bastante tempo na nossa
nos nossos cultos, tá vendo que a gente tá fazendo bastante espadas ao ar para incentivar, né, realmente esse manuseio das crianças com a Bíblia. Então, nós vamos abrir lá, espadas ao ar, a referência bíblica daí vai ser Lucas, capítulo 2, e o versículo 52. Daí, quando a criança abrir, né, vocês vão deixar a criança ler, que tá falando assim: e crescia Jesus em sabedoria, e em estatura, e em graça para com Deus e para com os homens. Então, vai falar especificamente sobre o crescimento de Jesus. Então, nesse primeiro momento da aula, vocês estarão falando sobre a infância de Jesus, né? Então, vocês podem estar usando imagens. Aqui tem imagens de crianças. Aqui eu trouxe outras imagens de Jesus com crianças. Jesus amava crianças, ama crianças. Então, mostrando essas imagens de Jesus, o que vocês vão estar abrindo, né, na conversa com as crianças? Vocês vão falar, será que Jesus, ele foi bebê? Então, para os menores, será que ele usava fralda? Será que ele tomava mamadeira? Então, a gente vai jogar muito essas indagações para as crianças, porque geralmente a gente lembra, né, do Jesus que morreu na cruz, né? A gente tem essa imagem de Jesus, né, ele adulto, né? E a gente fica se perguntando como que será a vida de Jesus como criança, o que ele fazia. E a Bíblia nos relata que ele cresceu em sabedoria, estatura e graça. Então, está nos afirmando que Jesus, ele também foi criança. Então, vocês vão jogar essas indagações para as crianças, e até com os maiores, né? Com os menores, a gente faz perguntas mais simples, no sentido de alimentação, né? De troca, de brincadeira. Mas com os maiores, vocês podem estar questionando também sobre o desenvolvimento de um bebê dentro da barriga. De repente, trazer um vídeo de um bebê se desenvolvendo dentro da barriga, né? Com quantos meses será que um bebê começa a ouvir? Com quantos meses que começa a nascer as unhas de um bebê dentro da barriga? Quando que ele começa a sentir o gosto, né? Quando a mamãe está se alimentando? Então, tragam essas indagações e até mesmo do desenvolvimento humano dentro da barriga, porque gerar uma criança, né? Desde o primeiro momento é um milagre do Senhor, né? É importante. Então, tragam esses conhecimentos para os maiores também, né? E aqui vai falar, né, mais uma vez sobre Jesus, sobre o cuidado que Jesus tinha, né, tanto na sua infância quanto na sua adolescência. E lá vai falar também, para vocês frisarem com as crianças, a importância de crescer em estatura, né, e lá tá dando a sugestão para vocês trazerem uma fita métrica ou alguma coisa, questionar as crianças sobre aquele desenho que a gente faz na parede, sabe, de ir medindo a criança conforme o tempo vai passando. Tem a girafinha, ou tem gente que risca na porta. Então, vocês podem estar trazendo uma régua, assim, para medir as crianças, ou até mesmo uma fita métrica. E se tiver tempo hábil para isso, faça com as crianças de vocês também. Ah, quem nunca mediu o seu tamanho lá na porta de casa, da parede? Então, vamos medir agora para saber quantos centímetros vocês têm, né? Então, façam isso, indaguem as crianças sobre esse crescimento delas, né? Como é que elas cresceram? Fortes, saudáveis. Então, vocês podem estar trazendo materiais como régua, como fita métrica, para trabalhar isso de uma forma mais dinâmica com as crianças também, medindo o seu tamanho. Então, Jesus cresceu em estatura, mas a Bíblia vai dizer que ele também cresceu obedecendo os seus pais, então, na sabedoria. E as crianças hoje em dia têm se perdido na questão de obedecer aos pais. Então, muitas vezes a gente precisa orientar as crianças sobre questionamentos, muitas vezes sobre sentimentos. Então, a gente vê hoje muitas crianças revoltadas, né? Então, a gente precisa frisar esse momento e acolher as crianças nesse momento também, para saber se tem algum trauma, né? Porque às vezes a gente carrega traumas da nossa infância. Então, tenham esse momento de reflexão com as crianças também em roda, para perguntar se tem alguma coisa que precisa ser perdoado, de repente, durante a infância. Então, Jesus, ele era muito alegre. Ele era muito feliz, ele se alimentava bem. Então, ali vai falar todas as fases da vida de Jesus, tanto de quando ele era bebê, quando ele foi crescendo, e também vai falar sobre a sua alimentação. Jesus, ele se alimentava de forma saudável. Eu trouxe aqui alguns exemplos de brinquedos, né? Vocês podem estar
trazendo, ou até mesmo frutas. Ah, Aline, eu não tenho brinquedo, então tragam as frutas de repente, ou façam um momento de experimentação com as crianças. Ah, não tenho muitas condições, traz as imagens. Então, assim, estejam livres para usar os recursos que vocês tiverem disponíveis. Então, aqui eu tenho a pizza. Ah, será que Jesus comia pizza? Não. Será que Jesus só comia bolacha, que não era saudável? Daí as crianças vão falar, né? Ah, eu tomo refrigerante, né? Eu como coisa que não é saudável, só chocolate. Ah, e o kiwi? Quem que já comeu kiwi, né? Daí mostrem para as crianças, né? Isso tem recurso de brinquedo, tem recurso de imagens, melancia. Quem gosta de melancia? Né? Então vamos trazendo, principalmente com os menores que são muito visual, né? A maçã, quem é que já comeu maçã? As frutas, né? Os legumes, a berinjela, quem já comeu berinjela? Então tudo isso vocês podem ir mostrando para as crianças, milho, abacaxi, né? E de repente até fazer uma degustação. Então aqui no material também tem outras frutas que eu vou estar colando aqui, para lembrar as crianças, né, da alimentação saudável. Então, maçã, quem já comeu? Aline, eu não tenho o recurso dos brinquedos. Pega a imagem, tem imagem pronta na internet, né? Vocês podem estar fazendo a impressão. Então, de lembrar as crianças de ter uma alimentação saudável. Porque o nosso corpo, ele é templo do Espírito Santo. Então, ele precisa estar cuidado, ele precisa estar saudável. Então, será que uma criança que se alimenta só de coisas que não são saudáveis, será que ela vai ter força, vai ter vigor para cuidar do templo do Espírito Santo? Não, daí as crianças vão responder, né? Não. Então, a gente precisa, além de uma alimentação saudável, precisa fazer exercícios, precisamos cuidar do nosso corpo, daí entra também a parte de higiene, né, que nós precisamos cortar as unhas, que nós precisamos tomar banho. Então, tudo isso faz parte de um crescimento saudável. Então, Jesus, ele não crescia só em estatura, ele crescia em sabedoria, graça e conhecimento. Então, na parte do conhecimento, vai falar sobre ler a Bíblia, sobre estudar, né? E como que tá a vida de vocês lá na escola? E vocês vão trazer essa reflexão para as crianças, né? Como que tá lá na escola? Vocês estão estudando? Vocês estão obedecendo os professores, né? Nós aprendemos que há um tempo determinado para cada coisa. Então, se a gente vai para a escola para ficar bagunçando, para não prestar atenção, será que isso a gente está sendo um bom exemplo? Aí, lá na sugestão do voluntário, do material, tá falando para vocês abrirem a Bíblia novamente. Aí vocês podem fazer espadas ao ar. E tá falando lá em Mateus. Só deixa eu olhar aqui. Mateus capítulo 10. Aí vocês vão abrir junto com as crianças. Mateus 10 e o versículo 16. Que vai ser um momento de reflexão que vocês vão fazer com as crianças. Tá falando assim: eis que vos envio como ovelhas ao meio dos lobos. Portanto, sede prudentes como as serpentes e simples como as pombas. Então, o que Jesus está falando aqui? Sobre dar o exemplo, né? Então, aqui, quando os discípulos eles estavam em sua missão, Jesus pediu para que eles fossem simples, né? E que eles vigiassem, então, prudentes, vigiassem, né? E fossem simples como as pombas. Então, não é porque todo mundo lá na escola está fazendo, né? Aquela história de que você não é todo mundo. É realmente isso, porque da mesma forma que Jesus está nos advertindo para a gente ser prudente, vigiar e ser simples, são nesses momentos que às vezes a gente precisa ser diferente das outras pessoas. Então não é porque todo mundo está se alimentando ruim que vocês vão se alimentar ruim também. Não é porque todo mundo está bagunçando na escola, está desobedecendo os pais, que vocês vão fazer isso também. Então Jesus nos orienta a fazer a diferença no ambiente que nós estivermos. Então usem esse momento também para trazer essa reflexão para as crianças de que nem sempre elas vão precisar estar junto, né, indo com o bonde que a gente fala, né? Então precisa sim ter a luz da palavra, precisa crescer em graça, sabedoria e conhecimento, assim como Jesus nos ensinou desde o seu nascimento até ele morrer na cruz do Calvário por nós. Então toda a sua vida foi o exemplo. Então quando a Bíblia diz, né, que é para a gente largar tomar a sua cruz e seguir a Jesus, é todo o seu exemplo, desde quando ele era criança até ele se tornar adulto. Então a gente não deve lembrar de Jesus
só no momento que ele morreu da cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados, né? Que já foi muita coisa, né? Foi uma abundante graça, mas nós devemos lembrar do exemplo dele, de quando ele era criança, de quando ele era adolescente. Em todos esses momentos, ele também foi provado, ele também teve as suas dificuldades e mesmo assim ele se permaneceu fiel e sendo um exemplo, né, pra gente em todos os momentos da sua vida. Então, lá na Bíblia, vocês vão abrir mais um versículo para fixação das crianças, que está em Marcos, capítulo 10, e o versículo 13. Está dizendo assim, que Jesus abençoa os meninos, e traziam-lhe os meninos para que lhes tocasse, mas os discípulos repreendiam aos que lhes traziam. Jesus, porém, vendo isso, indignou-se e disse-lhes, deixai vir a mim os pequeninos, e não o impeçais, porque dos tais é o reino de Deus. E em verdade vos digo que qualquer que não receber o reino de Deus como menino, de maneira nenhuma entrará nele. E tomando em seus braços, impondo-lhes as mãos, os abençoou. Então aqui vai falar sobre o amor e o carinho de Jesus pelas crianças. Então Jesus, ele abraçou as crianças nesse momento e abençoou elas, falando que as crianças precisam vir até Jesus. Então, se hoje você está na casa do Senhor, vocês reforcem isso com as crianças. Se hoje vocês estão na casa do Senhor, é um privilégio nascer num lar cristão, num berço cristão, onde o pai e a mãe orientam vocês sobre esse conhecimento de Jesus, porque muitas crianças às vezes vão conhecer Jesus, já estão na adolescência, na juventude. Então, aproveitem esse momento que vocês estão criança na casa do Senhor, para servir a Ele de todo o coração, para aproveitar para crescer em graça, em sabedoria, né? Também não só levando, né, essa vida com Jesus só na brincadeira. A gente precisa também de uma base espiritual, e isso a gente aprende desde quando a gente é criança. Então, nós precisamos também orar, né? Então, daí vocês vão reforçar com as crianças, né? Que Jesus, ele também ouvia histórias, que ele, né? Que ele também estudava, então tudo isso, orava, então tudo isso vocês vão reforçar para as crianças também, que nós brincamos, que nós crescemos, mas também nós precisamos de experiências com Deus, e tudo isso a gente adquire tendo intimidade com Ele. Então nós vemos que Jesus, ele também foi criança, foi bebê, né, então ele passou pela fase da adolescência, continuou servindo ao Senhor, se alimentava de forma saudável, né, crescia, em estatura, em graça, em conhecimento, e no final da lição, né, agora nessa segunda lição, vai falar para os professores abordarem o assunto namorar. Então lá tem uma parte bem específica, onde vocês, na aula dos maiores, né, de 7 a 10 anos, vocês precisam especificar esse assunto namorar. Então o que vocês podem trazer, né? Geralmente a gente faz uma conversa bem aberta, né, perguntando para as crianças, né? Vocês acham que criança namora? Elas vão responder sim, não. Então, vocês precisam trazer, né, esse embasamento bíblico, né, e conversar com as crianças de que não, isso é errado, criança não namora. Então, deixar isso claro que, né, a importância do namorar, né, o namorar é depois dos 18 anos, porque nós precisamos ter essa consciência que a gente namora para casar, para formar uma família. Então, uma criança de 12, de 13, de 14 anos não tem nem recurso e nem maturidade para formar uma família ainda, né? Então, formar uma família é ter filhos, já ter uma casa estabelecida, né? Já ter essa parte de desenvolvimento muito além. Então, assim, se as crianças falarem, mas a minha prima namora, né? Sempre tem aquele que comenta, minha prima namora, e ela tem 14 anos, então, mas não, isso é errado, né? As crianças, uma idade boa para namorar é depois dos 18 anos, quando a gente já tem isso bem estabelecido e está pronto para formar uma família. Então é isso que a gente precisa esclarecer para as crianças. O namoro é para formar uma família, estabelecer uma casa. Então a criança precisa estar, né? A pessoa precisa estar preparada para isso. Antes disso, não é o tempo de namorar. Então converse com as crianças, aí vocês vão ver que vai aparecer momentos de, mas lá na escola fulana gosta do fulano, do ciclano. Mas será que daí vocês joguem para as crianças, né? Mas será que essa criança, ela tá crescendo em graça, em sabedoria, ou só em estatura? Ou ela tá procurando as coisas que não são do reino de Deus? Então, ali tá pedindo para vocês reforçarem esse assunto também com os maiores, né? Aí, no final, a conclusão que vocês vão fazer com as crianças vai ser na oração. Vocês vão pedir para as crianças, pode ficar em círculo ou sentado, como vocês acharem melhor. Tá pedindo para vocês orarem,
para que as crianças elas cresçam no caminho do Senhor e que elas tragam esse momento de reflexão, de será que elas estão vivendo realmente a sua infância? Será que elas não estão pulando etapas? Então, como a gente viu na aula anterior, será que a gente não está querendo ir só para a fase, né, do conhecimento, está esquecendo da estatura, ou, da parte do cuidado com o corpo? Então, a gente não pode pular essas fases. Então, vocês vão orar para as crianças para que elas se sintam à vontade de repente, falar alguma coisa, né? Porque às vezes tem uma aula também que as crianças acabam soltando alguma coisa, mas em casa aconteceu isso, aquilo, então estejam preparadas, né? Orem para que o Senhor ele ministre no coração das crianças nesse momento, né? Se prepare, ore, para que o Senhor direcione esse momento de oração no final ali da aula, para que as crianças elas sintam, né? Vontade de sentir, né? Esse desejo de ser criança, de brincar, de estudar e de não estar pulando as etapas, porque hoje a gente vê tudo muito acelerado, daí a tecnologia vem, muitas vezes a cobrança vem, a gente acaba acelerando muito as nossas crianças e acaba esquecendo do principal, que eles são crianças, que eles precisam ser crianças. Então, que eles tenham esse desejo realmente de brincar, de estudar, né? Eles ainda não têm tanta responsabilidade da vida adulta, mas que eles cresçam com alegria na casa do Senhor e que eles venham lembrar disso, desse momento da infância, como uma forma prazerosa, que eles não venham ter traumas, né? Eu não gostava de ir para a igreja porque era chato, eu não gostava da tia da salinha, porque eu não gostava de ler a Bíblia, mas que eles venham ter prazer de servir ao Senhor, né? Que essa infância venha a ser marcada pela presença do Senhor e não por traumas ou por cobranças que muitas vezes a gente quer acelerar as nossas crianças. Então, depois de fazer esse momento, não esqueçam de ministrar o novo nascimento. Então, toda aula é um momento de ministrar. Sempre tem um amiguinho que vem com o vizinho ou com um primo que não é crente. Então, não percam essa oportunidade de ministrar o novo nascimento, né? Você não aceitou Jesus ainda? Quem quer aceitar Jesus? Então, toda aula é uma oportunidade de ministrar um novo nascimento para as crianças. Então, principalmente nessa aula que fala muito sobre a infância, né? E você já tem Jesus na sua infância? Você já conversou com Jesus? Então, ministrem isso também. Então, essa foi a aula de hoje. Nós aprendemos sobre a trajetória de Jesus, a importância de cuidar da nossa mente, do nosso corpo, da nossa vida espiritual, né? E também de obedecer os nossos pais, de viver cada etapa, cada fase da sua forma correta, né? Não tentar avançar as etapas e reconhecer que Jesus ele é o nosso maior exemplo em tudo. Então, se nós estivermos seguindo Jesus, o seu exemplo em todas as fases da vida que ele nos deixou, com certeza nós teremos uma infância feliz, saudável e repleta de aprendizados. Eu agradeço, acompanhem as próximas aulas para concluir o nosso módulo.